Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira, um dos integrantes do The Masters, que em 2023 lançou o livro Entre Drones e Dinossauros. Nesse livro eu contribuí com um artigo falando sobre inteligência negra. Agora está na hora do Entre Drones e Dinossauros 2, este é o podcast desse novo livro, com novos autores, novas temáticas, e eu estou aqui com o professor Ruud Birman, que no livro escreveu o capítulo O Futuro da Gestão, Desafios na Cultura e Liderança Organizacional Moderna. O nome é complexo, né, professor? E o senhor vai explicar então para a gente qual é esse futuro da gestão, por que o senhor decidiu escrever esse capítulo. Poxa, Erivelto, obrigado, viu, por estar aqui. Uma honra ser entrevistado por você, uma honra participar desse projeto. Eu não participei do primeiro livro, perdi o bonde, naquela ocasião eu não estava no grupo ainda, né? Mas me sinto muito honrado de estar nesse grupo de pensadores, de professores, de gente muito fera aí, né? Basicamente, Erivelto, esse assunto futuro, ele tem me acompanhado, assim, em termos de... Desde o passado. De reflexões, desde o passado, né? Eu até trouxe um livro aqui, chama-se Nas Ondas do Futuro, do saudoso professor Marco Aurélio Ferreira Viana. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em 99, e ele me presenteou com esse livro, está aqui autografado, né? É um dos 600 livros que eu tenho na minha biblioteca, que eu guardo com muito carinho. E o Marco Aurélio falava sobre, basicamente sobre mudanças que a gente estava enfrentando e viria a enfrentar, né? E é curioso porque esse livro, embora sendo um livro desatualizado, é um livro de 99, 1900, então do século passado, né? Mas muitas das coisas que o Marco Aurélio escreveu aqui, muitas delas se concretizaram, né? E aí, quando surgiu o convite para participar desse projeto, eu me inspirei no Marco Aurélio para falar um pouquinho sobre a gestão, né? Eu tenho acompanhado algumas empresas, alguns trabalhos, basicamente de consultoria, muito em sala de aula, né? Então, o objetivo desse artigo absolutamente não é predizer o futuro, mas é lançar luzes e provocações a respeito do que vem aí pela frente, né? E o que sua bola de cristal aponta, que problemas e que soluções, dificuldades a gente deve ter nos próximos anos em relação a esse assunto? Bom, olha só, em termos de empresas, eu classifico assim que a gente está vivendo um verdadeiro tsunami, né? Tsunami é uma onda que ela tem uma amplitude pequena, mas de uma energia devastadora, né? Então eu vejo que assim, alguns aspectos relacionados com inovação, com recursos, com pessoas, né? Com a utilização de tecnologia digital, o avanço da inteligência artificial, está gerando aí uma série de desafios que as empresas, eu me arrisco a dizer, elas ainda não acordaram para isso tudo que está na nossa porta aí, né? A gente falava no início da nossa entrevista aqui sobre a disrupção que a pandemia gerou, né? Ora, eu venho de uma época, Erivelto, que eu saía de Porto Alegre e ia para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião de 1 hora. Ia no dia anterior para estar lá às 9 horas da manhã do dia seguinte, fazia uma reunião das 9 às 10, pegava o avião e voltava para casa. Então era deslocamento, alimentação, hotel, né? Tudo isso a pandemia rompeu, à medida que a gente consegue fazer uma reunião remota hoje. E num estalar de dedos, né? Foi uma coisa muito rápida resolver um problema da humanidade. Exatamente. Então isso era inconcebível há alguns tempos atrás, assim, há pouquíssimo tempo atrás, né? Então essa disrupção que a gente vive é em função desse atropelo que está acontecendo, né? E que aí eu volto a dizer, né? Algumas empresas, alguns gestores, alguns executivos, alguns empresários ainda não acordaram para isso. A gente estuda, a gente ensina, a gente lê sobre mudança, sobre transformação, mas a mudança é algo que a gente resiste muito, né? De forma natural, né? Não sei se você concorda com isso, mas o ser humano resiste à mudança, né? E o que vai acontecer com esses executivos, esses empreendedores que não estão percebendo a água batendo na canela já? Erivelto, eu acho que a gente tem que ser assim, vamos dizer, eu não sei se, eu sempre digo em sala de aula, né? Se você for evangélico, você ora, e se for católico, você reza por essas pessoas, né? Porque eu acho que o professor, e essa é a minha função em sala de aula e nas empresas, né? Geralmente, realmente tirar da zona de conforto, né? Então eu vejo que essas pessoas que não acordaram ainda, elas têm tempo
mas o tempo está cada vez mais curto, né? As mudanças, elas eram muito, muito comportadas, a gente pode dizer assim, né? Num passado não muito recente. A gente tem lá, não muito distante, né? A gente tinha ondas, então, vamos ver lá. Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eram marcos, assim, né? Grandes transformações, mas em espaços de tempo relativamente longos, né? O que nós temos hoje? O século XXI começou com uma série de eventos e a cada 3, 4 anos temos um novo marco para o século. Um novo marco, né? Na sua área de jornalismo, né? Tem até uma máxima que fala assim, né? Até 1900, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. Hoje, a cada 5 anos, o conhecimento dobra na humanidade, né? Então, nós temos aí ferramentas, nós temos plataformas, né? Que agilizam, que empurram isso a acontecer numa velocidade como nunca se viu, né? Ou seja, a tecnologia deu um salto quântico, né? Exponencial. A velocidade aumentou. E a gente, em termos da gestão, em termos do controle das empresas, do acompanhamento, do engajamento das pessoas, nós vemos ainda algumas práticas do século passado. O senhor falou há pouco da tsunami, né? Uma onda poderosa. Que tipo de estragos essa tsunami da tecnologia e das mudanças que nós estamos tendo nas empresas e na gestão de empresas, que tipo de destruição essa onda pode trazer? Eu diria assim que talvez o grande segredo aí, a pergunta que vale $1 milhão, o segredo seja a adaptabilidade, né? É compreender e se adaptar a essa velocidade, ou pelo menos procurar se adaptar, né? Eu tenho visto, assim, inúmeros casos de empresas, de empresários que estão naquele paradigma, né? A minha empresa tem 20, 30, 40, 50 anos, é uma empresa de muito sucesso, porque ninguém chega aos 30 anos de empresa sem ter competência, né? Mas o modelo que gerou esses 30 anos de sucesso até aqui é totalmente diferente, porque o mundo está mudando, o cliente está mudando, as expectativas do cliente estão mudando, né? Nós temos hoje a globalização, nós temos uma situação onde nós temos uma loja 24 horas aberta na internet, 24 horas por dia, todo ano, né? Então eu vejo assim que muitas empresas vão pensar no varejo tradicional, né? Ora, se eu não cativar o meu cliente para que ele compre e volte a comprar e recomende o meu produto, o meu serviço, ele facilmente tem na ponta dos dedos uma oportunidade de comprar de outro, ou localmente ou globalmente. Quer dizer, e a gente observa todo dia, é só entrar no Google lá e ver as avaliações das empresas. Eu tive uma situação agora de um sinistro no meu automóvel, né? E precisava trocar o meu para-choque. E eu procurei várias empresas, pesquisei 5 empresas, né, para ser preciso, né? E 4 delas tinham avaliações assim negativas. A primeira que eu fui foi na que tinha avaliação positiva, né? Isso hoje é uma ferramenta importante para o consumidor e para a empresa. E simples, né? Eu não fechei naquela empresa que mais tinha avaliação, porque a outra tinha lá 2 avaliações negativas. Ela tinha 150 avaliações positivas e 2 negativas. E aí fui fazer um orçamento para não deixar aquele empresário sem a oportunidade, né? E aí conversei com a dona Kátia lá, dona da empresa. Eu digo, olha, eu estou aqui, vim pelas avaliações, mas tem 2 pessoas lá que detratam a sua empresa. O que aconteceu? E ela me explicou, olha, assim, 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 inclusive essa pessoa aqui é meu concorrente que escreveu isso aqui, né? E eu dei a chance, é uma empresa que não tinha 100% de avaliação, mas, ou seja, o cliente, ele está, entre aspas, mal acostumado a esse conforto, a essa comodidade de fazer negócio com aquela empresa que transmite segurança, né? E, de novo, né? Eu vejo que muitos empresários, executivos, gerentes de vendas, meio que duvidam dessa característica, assim, sabe? Tudo isso é um tal do tsunami que a gente está vivendo. Hoje, preço, tradição, atendimento são vantagens competitivas para qualquer empresa. Isso vai mudar daqui 5, 10 anos? Eu acho assim que preço é um drive interessante, né? Não dá para descartar, né? Mas o preço, assim, de forma até por estatística, por estudos, né? O preço é o quarto item de decisão numa compra, né? Uma empresa que compra, por exemplo, transporte,
Vamos pensar uma indústria que compra transporte. Evidentemente que o comprador faz lá uma tabela com o preço, ele compara o A, o B, o C e o D, né? Mas, fundamentalmente, ele quer uma empresa que o atenda no prazo, que se ele tem just-in-time na fábrica, que chegue no horário com a carreta na doca X, né? Que ele está dizendo. Se houver um infortúnio na estrada que dê um problema, que a empresa tem um backup para substituir. Quer dizer, tudo isso é preço, tudo isso é custo, né? E tudo isso está na última linha. Então, nem sempre o preço é a melhor tomada de decisão, né? Então, o que você fala é importante, né? Assim, claro que na venda transacional, aquela venda onde você vai na farmácia e pega um item, por exemplo, né? Aí você fica mais fácil de comparar, né? Mas numa venda mais complexa, um negócio que envolve uma solução, né? O preço ele realmente fica num segundo Mas dá para fazer um exercício de futurologia para entender o que, por exemplo, que não existe hoje, que pode ser uma vantagem competitiva grande daqui 20, 30 anos? Eu acho que o que nós temos aí vivendo hoje em termos de ESG, de responsabilidade social, eu percebo que essa geração nova, ela tem essa preocupação, ela tem esse hábito de consumo, né? Muito embora alguns comportamentos deponham contra isso, mas normalmente são pessoas que têm mais senso de propósito, de responsabilidade social, de cuidado com o planeta, né? Então são variáveis que a gente não está muito acostumado a levar em conta hoje em dia, ou ver pelo menos aqueles consumidores da nossa geração, a gente não via muito isso, né? E não via não porque não estava preocupado, porque não tinha informação, não tinha acesso à informação, né? Hoje, toda empresa tem um site, ela tem lá o seu índice de pessoas que falam contra, é o tal do NPS, né? Pessoas que são os detratores, pessoas que são os promotores, né? Então, assim, talvez essa questão que a gente coloca aí, que você coloca, em termos de hábito de compra, está muito a ver com isso, eu acho. A geração mais nova tem essa preocupação mais presente, né? E na sua opinião, como é que esse impacto, esse avanço tecnológico que nós estamos tendo, e principalmente já falamos, né, depois da pandemia, de que forma isso impacta na liderança e na resiliência das organizações? Bom, acho que é importante assim conceituar o que é essa tal da resiliência, né? Resiliência é um fenômeno que é tirado da físico-química, onde os materiais eles se deformam com uma dada temperatura. O metal, por exemplo, você esquenta o metal, quando ele se resfria, ele volta ao que era antes, né? Quer dizer, isso é resiliência. Resiliência não é mudança, a gente muda e mudou, né? Se transforma, né? Resiliência é ser adaptável, né? Então, nesse contexto, a empresa competitiva é aquela que tem uma cultura forte, porque resiliência não significa dizer que a empresa vai para lá, para cá, para lá. Ela tem uma cultura forte, tanto é que o título do livro, do capítulo, ele remete a essa questão da cultura, ou seja, a empresa tem que ter uma cultura forte. Cultura é aquilo que a gente faz, são os ritos, são os comportamentos das pessoas a partir da cultura do fundador da empresa. Ou seja, uma empresa ética não é porque está no manual que é ética, é porque o fundador da empresa pratica ações que são éticas, orientadas ao ser humano, aos negócios, à não corrupção, quer dizer, é nesse aspecto, né? Então, a cultura forte, mas ela tem que ser adaptável, ela tem que ser adaptativa, né? E aí tem uma frase que fala até, né, que o grande desafio é a gente aprender coisas novas, sem desaprender o que se sabe e reaprender coisas novas, utilizar coisas novas, né? E aí, de novo, a tecnologia está aí nos empurrando, né? Com uma velocidade nunca vista em relação a isso, né? E a nova geração de gestores, professor, para a gente encerrar, como é que vai ser esse gestor do futuro? Então, essa é uma indagação que eu me faço muito, né? E eu aproveito, assim, para dizer que eu tenho essa preocupação muito grande em sala de aula, né? Você também é professor, você participa aí de aulas online, de aulas presenciais, né? E esse gestor do futuro é o gestor que está na sala de aula hoje, preocupado em aprender coisas novas, competências novas. E eu só quero chamar a atenção para um ponto que me marca muito, né? Eu sou professor na pós-graduação
atendo aí algumas escolas de negócio, boas escolas de negócio, onde o ticket médio é alto, as pessoas estão ali buscando uma formação efetiva, numa entidade de classe de ponta, né? E muitas das vezes eu vejo as pessoas, e são os futuros gestores, Erivelto, perdendo uma grande oportunidade de trocar, de conhecer o outro lado, de conhecer outras histórias, de expor, de perguntar, né? Um professor de pós-graduação, ele tipicamente é um professor que tem uma experiência de mercado, uma experiência de vida, né? Eu sou um jovem, eu estou com 64 anos de idade, nasci minha primeira neta semana passada, eu estou radiante de felicidade, mas eu me sinto com uma pujança grande no sentido de partilhar. E eu adoraria voltar aos meus 24 anos, 25 anos de idade e encontrar um professor em sala de aula com 60, 70 anos que tivesse histórias para contar, para me abrir os olhos. Olha, amigo, o nosso assunto é esse e a vida te reserva essas surpresas, né? Eu adoraria ter alguém para me falar, Erivelto. Seguramente, se eu tivesse tido professores com essa missão, eu teria tido uma carreira diferente, talvez com resultados melhores, né? Mas eu não me arrependo de nada do que vivi até hoje, né? O fato é que você pergunta, né? Como é que eu vejo esse novo gestor? Eu vejo o novo gestor atento, é preciso ter atenção, preocupação, curiosidade, fundamentalmente em relação a pessoas, porque quem faz a coisa acontecer, a magia nas empresas, são as pessoas. Não é a máquina, não é a inteligência artificial, não é o computador, são as pessoas. E eu não sei você, mas eu quero encerrar essa entrevista com uma indagação, né? Eu continuo me surpreendendo cada vez mais quando eu abro a folha do jornal, a primeira folha do jornal, de um site. Eu nunca vi tanta notícia como a gente vê hoje em dia, de neto batendo em avô, homem batendo em mulher e vice-versa, ou seja, parece que a gente perdeu as pedras do quebra-cabeça. Então, participar desse projeto Drones e Dinossauros, eu encaro como uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de deixar um legado. Escrever um capítulo de um livro com essa densidade, com essa profundidade, é uma honra e eu me sinto com essa responsabilidade, né? Tá certo. Então vocês viram aí o depoimento do professor Rudy Bergman e aqui nesse site www.loja.demasters.com.br é o site do Entre Drones e Dinossauros 2. Você pode já encomendar o seu livro, inclusive a primeira edição do livro, o primeiro livro Entre Drones e Dinossauros, com outros artigos, e pode ver tudo por lá. Professor Rudy, muito obrigado, boa estreia nesse projeto Entre Drones e Dinossauros. E pessoal, a gente se vê, um abraço.